Graças e paz, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrir no livro de Esther, capítulo 4. Esther, pouco antes de Salmos, antes de Jó. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, o livro de Esther, inclusive foi muito bom o Brendo ter passado o vídeo. Ontem, na reunião de jovens, nós falamos um pouco sobre o livro de Daniel, e a história de Esther acontece pouco tempo depois. Eles estavam num tempo em que eles estavam exilados, a nação de Israel tinha sido conquistada pela Babilônia, e era um cativeiro que as profecias diziam que iriam durar por volta de 70 anos. E o livro de Daniel, ele traz profecias já falando sobre como seria esse retorno e trazendo esperança para os contemporâneos dele ali, que eles voltariam para a sua terra e que futuramente haveria um reino onde Cristo iria reinar plenamente. Não com essas palavras, mas em que haveria um governante que iria reinar plenamente sobre a nação deles. E o livro de Esther começa já quando o pessoal está voltando. Eles começaram a voltar em grupos, e Esther, essa história que a gente vai conversar um pouco, acontece bem nesse momento. A história começa com o rei da Pérsia. Eles tinham sido conquistados pela Babilônia, e alguns anos depois a Pérsia conquistou a Babilônia, e eles continuaram lá sendo dominados, como escravos, como servos. E depois que a Pérsia conquistou, tinha um rei chamado Xerxes, está lá no capítulo 1, e a rainha, uma das esposas dele, afrontou ele ficou muito revoltado com aquilo, mandou a rainha embora, e ele procurou uma outra rainha, uma outra mulher para que pudesse substituir. A gente está falando de um reino pagão, né? Então, ele procurou outra mulher, e a história, no capítulo 2, vai contando como que Esther foi escolhida e se tornou a rainha da Pérsia. Então, a rainha, ela passa a ser a rainha Esther, né? No capítulo 3, existia um homem chamado Amã, que não é Naamã, Amã, que era contra Mardoqueu. Ele se irou com Mardoqueu e ele se tornou um inimigo de Mardoqueu, que era primo de Esther, e foi o homem que criou Esther. Os pais de Esther tinham morrido e esse primo criou ela. E esse homem, que tinha uma alta posição, chamado Amã, se revoltou contra Mardoqueu, e ele meio que manipulou ali o rei, para que o rei emitisse um decreto para que todos os judeus fossem exterminados numa determinada data. E aí os judeus ficaram desesperados, era uma lei que não podia ser revogada, e Mardoqueu, principalmente, ficou muito angustiado, e ele mandou informar Esther, que era a prima dele, e o rei não sabia que Esther era judia, para que ela pudesse fazer alguma coisa. E aí ele informa Esther o que estava acontecendo, e aí a gente chega finalmente no capítulo onde a gente leu, né? Mardoqueu avisou para ela tudo o que estava acontecendo. Ela falou: mas eu não posso fazer nada. Nesse reino aqui, eles tinham uma lei em que ninguém podia ir à presença do rei sem ser chamado. Se a pessoa chegasse na presença do rei e o rei não quisesse receber a pessoa, isso era considerado uma afronta. A pessoa podia ser morta. Então, mesmo ela sendo a rainha,
ela deveria ser chamada pelo rei. Ela não tinha liberdade de se apresentar ao rei quando ela quisesse. Tanto que aqui em um dos versículos diz que ela estava sem ver o rei há mais de 30 dias, no versículo 11. Então, assim, é uma cultura muito diferente, né? E aí, lendo esse versículo, né, eu quero ir lendo com os irmãos do versículo 11 em seguida, versículo a versículo. No versículo 11, aliás, no versículo 12, vamos ler do versículo 12 até o 14 mais uma vez, que diz assim: Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A gente está vendo aqui Mardoqueu falando a Esther, né? Olha, se você ficar calada, se você não falar com o rei, se você não fizer alguma coisa, eu tenho certeza que Deus vai livrar o seu povo. E por que Mardoqueu tinha essa certeza? Porque era uma promessa. E era uma promessa que estava escrita no livro da lei. Que quando o povo de Deus estivesse em perigo, Deus entraria em socorro. A promessa de que um dia eles voltariam do exílio. E aqui a gente vê Mardoqueu com uma certeza. Que olha, você pode não fazer alguma coisa, eu tenho certeza que Deus vai me livrar. Então a primeira coisa com relação a isso, que Deus tem promessas para seu povo, né? E assim como tinha para o povo daquela época, Deus também tem promessas para nós. Deus tem promessas para a igreja. Às vezes a gente fica muito angustiado com a situação do mundo, com decretos fechando a igreja, com propagandas que afrontam nossos princípios. Mas uma das promessas das Escrituras é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, independente do que aconteça, nós temos uma promessa com relação a isso. Já temos aí mais de 2000 anos de história, quanta coisa já aconteceu, quantos mártires, em quantos países as pessoas ainda morrem por serem cristãs, mas a igreja sempre prevaleceu. Nós temos uma promessa que não é muito falada mais, mas que Cristo voltará, uma promessa para a igreja, essa promessa que nos traz esperança. Então, mesmo tendo e vivendo em um governo onde tem tanta coisa que desanima a gente, que entristece a gente, um governo em todo mundo, né? Em todo mundo, governos que erram, governos que são corruptos, nós cremos num reino que será eterno. Então, que Cristo voltará. A gente olha para a maldade do mundo, a gente liga as notícias e vê gente morrendo, e vê doença, e a gente fica, meu Deus, onde esse mundo vai parar? A gente fica angustiado. Se ficar assistindo Cidade Alerta o dia inteiro, então. Mas nós temos uma promessa. Cristo voltará, a gente vai reinar com Ele. A gente vai estar com Ele. E a gente, confiando nessa promessa, a gente pode ter paz. E também promessas para cada um de nós. A Bíblia está cheia de promessas. Se você não consegue pensar em nenhuma promessa que você toma para você da leitura da Bíblia, vamos ler mais a Bíblia, porque há muitas promessas de Deus para nós. E se nós realmente cremos e confiamos no Senhor, a gente não duvida que isso vai acontecer. Da mesma forma que Mardoqueu, por mais que, olha, havia um decreto, eles eram servos naquela nação, eles eram como escravos, e havia um decreto do rei que eles seriam exterminados. Não tinha escapatória, não tinha o que eles fazerem. Mas ainda assim, Mardoqueu confiou, porque estava na palavra de Deus. A gente precisa confiar na palavra de Deus. Outra coisa interessante nesse versículo, aqui no versículo 14, ainda, é quando ele diz assim, é o mesmo trecho ainda. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Então, ao mesmo tempo que ele confia que Deus vai dar uma providência para o povo dele, que o povo dele, de alguma forma, que ele não sabe, que ele não entende, que tudo parece impossível, ele confia que isso vai acontecer, não é algo fatalista. Não é porque eu tenho certeza que Deus vai me ajudar aqui, então que eu não vou fazer nada, eu vou ficar de boa. Eu não preciso fazer nada, Deus vai me salvar mesmo.
a gente vê que ele não é fatalista. Ele acredita na soberania de Deus, mas ele pondera as consequências. Deus poderia salvar o seu povo, mas provavelmente a rainha Esther e a família dela, e aqui provavelmente ele estava se incluindo também, seriam mortos. Então, olha, Deus vai livrar, mas se você não fizer algo, qual que vai ser a consequência disso? E uma coisa muito interessante com relação a isso é que Deus nos usa e Ele quer nos usar, né? Mas é importante lembrar que Ele não depende de nós. E é exatamente isso que esse trecho está falando. Deus, Ele não depende de nós, mas Ele nos usa e Ele quer nos usar. E a gente pode pensar agora, por exemplo, na ação da igreja, na ordem que Jesus deu do ID. Deus não precisa de nós para alcançar um povo que ainda não foi alcançado. Mas Ele quer Ele quer usar a nós. E é um privilégio para a gente poder ser usado em um propósito de Deus. Então, se Deus quer salvar uma pessoa, se Deus quer alcançar um povo, Deus vai fazer da forma que Lhe agrada. Mas se a gente não se posiciona, se a gente não obedece à ordem do ID, por exemplo, pode ser que a gente deixe de desfrutar desse privilégio, né? E a frase que fecha esse versículo 14, que para mim é a mais impactante, uma das mais impactantes do livro, que é: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E a gente vê aqui, Deus é soberano e Deus é provedor também. Justo no momento em que o povo de Israel ia ser exterminado, que os judeus iam ser exterminados ali na Pérsia, quem que era a rainha? Esther, uma judia. Coincidência? Provisão. E o livro de Esther está cheio de, entre aspas, coincidências, né? Inclusive, fica a recomendação de leitura. É um livro muito bom para se ler. Só 10 capítulos. E está cheio de coincidências. E a gente vai vendo a ação de Deus em cada uma dessas coisas. Então, da mesma forma, né? Será que não foi para um momento como esse que Deus te levantou como rainha? E eu pergunto para os irmãos, algum de vocês tem algum problema no trabalho, alguma dificuldade na vida, na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade? Algum problema, alguma situação difícil? Pessoas, de repente, que são contra você, ou são tantas coisas que podem acontecer que são difíceis, né? Mas será que não foi para um momento como este que o Senhor te colocou naquele lugar? Deus, Ele nos coloca em determinados lugares por períodos de tempo, né? Deus nos coloca num tempo e espaço para um propósito. Então, como você pode servir a Deus? Como você pode testemunhar? Como você pode ser, talvez, né? Como você pode ser usado por Deus para ser a solução do problema que você enfrenta naquele lugar, de uma forma que isso vá glorificar a Deus? De repente Deus te colocou no seu trabalho, além, é claro, do seu próprio trabalho, glorificar a Deus, te dar o sustento, para que você seja instrumento na vida de seus colegas de trabalho, na faculdade, em casa, na sua família. Será que não foi para um momento como este, né, que Deus não nos trouxe para essa igreja, para esse lugar? Então, acho uma pergunta que é muito bom que nós nos façamos sempre, né? Que é: como nós podemos glorificar a Deus, servir a Deus, onde a gente está agora, sabendo que é Ele que dirige os nossos passos? Vamos ler juntos agora, também do versículo 15 até o 17. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. É interessante ela convocar um jejum, porque isso mostra a dependência que ela tinha do Senhor, né? Ela confiava na ação de Deus. E o jejum para os judeus e também
pode ser para nós, demonstra uma questão de contrição, né? E o jejum também, com certeza, acompanhado de oração, de um tempo ali devotado totalmente a Deus, deixando inclusive as nossas próprias necessidades básicas, como o alimento, né? Então, ela convocou todos os judeus para jejuarem, para aclamar o Senhor, antes dela ir falar com o rei. E está aí algo muito importante também. Nós temos a nossa responsabilidade, mas essa responsabilidade deve ser sempre sob a dependência de Deus, confiando que é Ele que capacita e que é Ele quem pode mover os corações. E aí nós temos o desfecho da história, do capítulo 5 até o final. A gente vê que Esther se coloca perante o rei, convida ele para um jantar, estratégica ela, inclusive, ela usou a inteligência dela. Resumindo a história, o rei permite, ele não podia revogar o decreto que ia mandar com que as pessoas atacassem os judeus. Então o que ele fez? Ele emitiu um outro decreto que não poderia ser revogado, que os judeus poderiam se defender, porque antes nem esse direito eles tinham. Então, se os judeus viessem atacar eles poderiam se juntar e se defender. E aí isso aconteceu, no dia lá que seria o extermínio, os judeus venceram as batalhas, e aí surge uma festa que é comemorada até hoje em Israel, que é a festa das luzes, ou a festa do Purim. Para quem é ligado nessas questões de Israel, vê essa festa sendo ainda comemorada. Então, o que a gente aprende com tudo isso, né? A gente vê aqui o povo de Deus saindo vitorioso. Primeira coisa, é que assim como Mardoqueu confiava que o Senhor protegeria os judeus, como estava prometido na palavra, nós também cremos nisso, nós também devemos crer nisso, mesmo que a gente esteja passando por aflições. A gente não pode se esquecer, e é outra promessa, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não está isolado, a gente tem o Deus conosco, e a gente não está sem esperança, né? Assim como o livro de Daniel, os evangelhos, Apocalipse sempre falou, nós teremos um reino pleno com Cristo daqui a um tempo. E para mim essa é a maior esperança, por isso que eu gosto sempre de lembrar. Nós podemos viver sem medo, mesmo quando a situação é um caos, pois cremos na proteção do Senhor. Mas que isso não é algo fatalista. A gente não pode ser irresponsável, porque se Esther não tivesse agido, talvez ela tivesse sido morta e teria perdido o grande privilégio de ter essa ação, esse marco na história. A gente tem um livro da Bíblia com o nome dela, e isso nem falando em galardão, né? Então, nós não devemos ser imprudentes e nem negligentes. Confiança é fé mais ação, a dependência de Deus. Soberania de Deus e responsabilidade, e a nossa responsabilidade andam de mãos juntas. E é por isso que, por exemplo, a gente confia na proteção de Deus, a gente ora pedindo proteção de Deus, mas a gente usa máscara. Então, as duas coisas andam juntas. Deus quis assim. Então, é muito importante essa questão da confiança. Quando a gente não confia em Deus, a gente está literalmente duvidando de Deus. Se Ele diz que vai fazer uma coisa e a gente... Será mesmo? A gente está agindo como se Deus fosse mentiroso. Então isso é muito sério. Mas, mesmo que a gente se esforce para confiar, a gente tem uma mente muito pecadora, um coração muito incrédulo. Muitas vezes, quando a situação é muito fechada, assim, a gente não vê saída, a gente será que é isso mesmo? E vem aquela... Eu não sei se é só comigo, mas quantas vezes eu não confiei no Senhor, quantas vezes eu fui incrédulo mesmo. Então, mas é justamente nesses momentos em que a gente pode ainda mais se agarrar ao Senhor e confiar nele. Porque lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a palavra diz que o poder de Deus, né, o seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade.
por meio do pleno conhecimento de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Então, Ele nos dá tudo o que nós necessitamos para a nossa vida ser piedosa. Isso inclui a confiança no Senhor. Mas isso é por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, por meio de Jesus. Então, nós só conseguimos ter toda essa característica quando nós temos um pleno conhecimento do Senhor Jesus. A gente vê isso no decorrer do capítulo. Então, nos momentos de incredulidade, nos momentos que falta confiança, nos momentos que falta fé, nos momentos que falta coragem, para quem que a gente deve olhar? Para Jesus. Nos momentos que a gente falha, a gente se lembra de Jesus. Porque se nós recebemos a Cristo, nós temos perdão pelos nossos pecados. E nós somos capacitados por Ele em todas essas coisas. Ao longo desse versículo de 2 Pedro capítulo 1, fala sobre várias virtudes que Deus já concedeu a nós e que estão disponíveis a nós através do conhecimento de Jesus. Aí ele fala de virtude, de conhecimento, de amor, de fraternidade, de várias coisas. Tudo isso pelo conhecimento de Jesus. Então, irmão, provavelmente vai ter algum momento, embora a gente deva, inclinar nossa mente, o nosso coração, para sempre confiar no Senhor em todo momento, em que você pode dar uma vacilada. Mas nesses momentos é o momento de você olhar para Cristo, de pedir perdão pela incredulidade, de pedir perdão pela nossa fé pequena, e pedir para que Ele nos encha, pedir para que Ele nos ajude a crescer em fé. Então, irmãos, assim como aconteceu com Mardoqueu e com Esther, nós podemos confiar em Deus, porque Ele é soberano e Ele cumpre as suas promessas. Então, que hoje e ao longo dessa semana, ao longo dos próximos dias, quando vier a tristeza, vier o desânimo, se lembre das promessas do Senhor e confie nele, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém?